Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você, ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou na última quinta-feira a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro, com início previsto para o dia 12 de abril e término em 26 de outubro. As datas e os horários das partidas da primeira fase serão detalhados nos próximos dias. O Guarani estreia contra o Maringá no Brinco de Ouro, enquanto a Ponte pega o Figueirense em Santa Catarina. O Derby 210 será pela terceira vez seguida no Moisés Lucarelli. Falando em Moisés Lucarelli, o destaque da Ponte Preta está chegando com Antônio Lupi. Grande abraço, bom dia pra você, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Sexta-feira, ritmo de folia, e o bloco da macaca não vai desfilar, porque a Ponte Preta só volta a jogar no dia 13, 12 ou 14 de abril, como você destacou aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando. Após a eliminação na Copa do Brasil, a expectativa agora fica por conta dos anúncios de jogadores que vão defender a macaca na Série C do Campeonato Brasileiro. Entre eles, o Diego Tavares, 33 anos, que já passou por 16 equipes, deve ser um novo jogador da macaca. Daqui a pouco o João Brigatti é nosso convidado, coordenador de futebol da Ponte, e vai falar sobre eliminação na Copa do Brasil e esse elenco para a Série C do Brasileirão, Júlio. Na Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino sofreu, mas conseguiu passar de fase. O Massa Bruta foi até a Paraíba e empatou com Souza em 1-1. Nas penalidades, o time de Bragança levou a melhor e venceu por 5-4. Em Limeira, a Inter recebeu Vila Nova, empatou sem gols no tempo normal, mas nos pênaltis deu Vila 7-6. E daqui a pouco, tudo sobre a chegada de Vitor Roque ao Palmeiras. O Verdão vai concretizando a chegada do jogador que estava no futebol espanhol e retorna ao Brasil como um dos principais investimentos do clube nessa janela. E pela final da Recopa Sul-Americana, o Botafogo foi derrotado pelo Racing por 1-0 no estádio Nilton Santos. O jogo da volta já tinha a expectativa de uma possível virada, porque os argentinos venceram os cariocas pelo placar de 2-0 na ida. Essa foi a segunda decisão que o Botafogo perdeu nesse início de temporada 2025. Antes, a equipe havia sido derrotada pelo Flamengo na final da Supercopa do Brasil. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupi. O bloco do Bugre também não vai desfilar nesse carnaval. O Guarani também só joga a Série C do Campeonato Brasileiro, como você destacou, vai estrear em casa contra o Maringá. Aliás, tabela do Guarani no começo aí da Série C, uma tabela nada fácil, e a diretoria segue trabalhando também em busca de jogadores para reforçar o elenco do técnico Maurício Souza. Fórmula 1, os aspectos esportivos não foram as únicas coisas que passaram pela cabeça de Lewis Hamilton quando ele refletiu entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024 sobre assinar ou não com a Ferrari. O heptacampeão admitiu ter tido receio diante do risco de sofrer racismo na Itália, mas garante que agora não teme mais a possibilidade. Campeonato Paulista na Série A2 tem duelo regional em Indaiatuba. Amanhã às 3h da tarde, o líder Primavera recebe o 15 de Piracicaba. No mesmo horário, o vice-líder Capivariano enfrenta o São José em casa. Pela Série A3, o Itaperense recebe o Rio Branco amanhã às 4h em Itapira, no duelo regional. E pela Série A4, o União Barbarense só entra em campo na quarta-feira de cinzas em casa contra o Audax. E agora o destaque de Carlos Eduardo de Freitas, que está
do nosso News Truck da CBN, que vai aniversariante Paulínia, 61 anos de Paulínia. Tudo bem, Carlão de Freitas? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN, em especial a cidade de Paulínia, que hoje comemora 61 anos, Julião. E olha só, com uma programação especial no Parque Brasil 500, aqui onde estamos localizados. As atividades já começaram às 11 da manhã, com praça de alimentação, brinquedos infláveis, oficinas recreativas e passeios de trenzinho. Às 2h30 da tarde tem a apresentação da Big Band da Prefeitura, seguida pelo grupo de dança da terceira idade às 4h. O tradicional corte do bolo acontece às 17h após o Arena, junto com a Orquestra Sinfônica Jovem de Arthur Nogueira, com Derico Ciotti. Todos os eventos são gratuitos, com segurança reforçada e reconhecimento facial, e se encerram às 7 da noite. Julião, parabéns a Paulínia. 61 anos, Júlio Nascimento. Mais do que nunca, Paulínia nos abraça. Muito. O ouvinte pode participar, mandar mensagem através do nosso WhatsApp 998699070, 991869070. O WhatsApp está à sua disposição. Pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França e técnica de externa com Naldo Araújo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Mário Quintino com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Para quem vai em direção da rodoviária de Campinas, a movimentação é intensa na rua Doutor Pereira Lima, mas o nosso ouvinte segue ali sem maiores problemas. Chegando pela Barão de Itapura também são boas as condições, assim como quem acessa a região da rodoviária através da Avenida Industrial pela Salles de Oliveira, por enquanto, ponto de parada somente nos semáforos. Na chegada para o aeroporto de Viracopos, a José Angarten segue sem problemas a avenida que dá acesso lá ao aeroporto e seguindo também pela Santos Dumont, por enquanto boas condições nos dois sentidos, movimentação maior exatamente para você que vai em direção de Viracopos e também de Indaiatuba. Trazendo também informações da região do Swiss Park, Júlio,
tem uma ocorrência ali na avenida que passa pela Torre do Relógio, pouco antes da Antônio Artioli. Então, atenção para quem está saindo da rodovia Anhanguera, vai no sentido bairro por conta dessa ocorrência, mas por enquanto também segue ali sem lentidão. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Agora 11h16. Queijos e sorrisos. Se alguém te oferecer, aceite na hora. Curta-o agora, com Quatá. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 19 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes e já recebendo aqui um convidado especial para falar da Ponte Preta. O coordenador da Macaca, João Brigatti, está em contato conosco. Tudo bem, João? Aqui é o Júlio, como é que tá? Ô, Júlio, bom dia. Prazer falar com o pessoal dos ouvintes da Rádio CBN, em especial a torcida Ponte Pretana, para a gente poder passar e falarmos, né, a respeito da Ponte Preta desde o início da competição, Campeonato Paulista, e agora esse último jogo aí, infelizmente, nós não conseguimos, né, a situação de passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Estamos a posto aqui. É isso, João. Até aproveitando, né, queria entender como vai ser um pouquinho desse planejamento para a Série C, até porque acho que estava nos planos, né, a Copa do Brasil, por conta da premiação, ela injetaria um dinheiro importante nos cofres da Ponte, pensando também na montagem do elenco. Como é que isso impacta e como é que vocês estão pensando agora o planejamento para a Série C? É ruim, até porque o planejamento nosso era seguir na Copa do Brasil o máximo possível, até por uma questão de visibilidade e também a situação financeira que ajudaria demais, né, os cofres do clube, mas infelizmente a gente pode, né, acontecer uma situação como aconteceu a situação frente ao Concórdia, e agora a gente rever o nosso planejamento, já está feito, já está alinhado juntamente com a comissão técnica, os atletas voltam na segunda-feira para a gente poder dar sequência nos treinamentos e preparação visando, né, a competição do Campeonato Brasileiro da Série C, que é o objetivo maior do clube, né? Sempre foi dito isso a vocês, né, e a nossa torcida. O objetivo maior é o acesso em relação ao Campeonato Brasileiro da Série C, e campeonato muito difícil, já tive a oportunidade de disputar, passar e externar para a nossa torcida as dificuldades que a gente vai enfrentar dentro desse campeonato, mas a gente tem esses períodos de 45 dias praticamente aí para o início do Campeonato Brasileiro, e a gente poder, né, trabalhar bem essa equipe, deixar bem alinhada, bem em todos os setores aí, para que a gente possa ter uma equipe muito forte dentro desse Campeonato Brasileiro,
e pedir, né, de antemão para a nossa torcida, para que a gente possa ter um caldeirão dentro de Campinas, né, no estádio Moisés Lucarelli, que a gente vai precisar demais do apoio da nossa torcida, que jamais nos abandonou, mas nesse momento aí, nesse objetivo maior do clube este ano, a gente poder contar ainda mais com a nossa torcida. Carlão de Freitas, Antônio Lupe, João Brigatti à disposição de vocês. Muito obrigado, Júlio. Aqui é o Lupe que está falando. João, bom dia para você. Obrigado por atender a reportagem bom dia, Lupe. Bom dia. Da CBN. Bom dia. Ô João, todo mundo sabe como funciona a Ponte Preta, né? E você é uma imagem muito forte, né? Dessa questão de vibração, nessa questão de entrega, pode até não ter qualidade, mas deixa praticamente tudo em campo. No jogo contra o Concórdia, confesso que eu não vi essa vibração na Ponte Preta, não vi os jogadores, por exemplo, vibrando, brigando pela bola, como aconteceu em vários jogos do Campeonato Paulista. Como é que foi a conversa no pós-jogo? Porque perder faz parte do esporte. Você perde, empata ou ganha. Mas a falta de vibração, pelo menos na minha opinião, ela chamou a minha atenção nessa derrota para o Concórdia. Você também viu dessa forma? Olha, Luque, para a gente entrar em relação ao comportamento dos atletas, principalmente nessa partida contra o Concórdia, que era uma partida decisiva, a gente tem que puxar o Campeonato Paulista também, desde o início, né? Foram 18 contratações, comissão técnica nova, pouco tempo de treinamento para poder entrar dentro do Campeonato Paulista com uma dificuldade tamanha que é o Campeonato Paulista, até uma situação dos atletas se acomodarem em Campinas, se conhecerem nos treinamentos, enfim. Criou-se uma expectativa, né, da Ponte Preta fazer um Campeonato Paulista. Muitos diziam que seria um Campeonato Paulista que a Ponte lutaria para não cair. Acho que teve um engajamento entre o elenco e juntamente com a comissão técnica. Criou-se uma situação dentro do Campeonato Paulista muito boa. Conseguimos vitórias, principalmente fora de casa também. Enfim, foi uma equipe que, dentro das expectativas, acho que foi além daquilo que a gente esperava no início do campeonato. Então, criou-se também uma expectativa de classificação para a segunda fase, com 22 pontos. São os modos do Campeonato Paulista, que infelizmente a gente não pode reclamar, porque todos os clubes aceitaram o início da competição. Enfim, são situações que foram criadas, né? E contra o Bragantino, né, com o Red Bull, nós não conseguimos essa classificação e a gente lida com seres humanos, não com robôs. Todos nós sentimos muito a não classificação dentro do Campeonato Paulista e logo na sequência você tem uma viagem, né? Uma viagem que foi desgastante, mesmo tendo uma logística muito bem preparada pelo departamento de logística nossa, mas enfim, era mais uma decisão. E até os 20 minutos, eu não vejo, a Ponte Preta nós vimos uma equipe competitiva, uma equipe que dominou o jogo, uma equipe que criou situações e fez o gol, né? Poderíamos ter uma folga maior no placar se fosse feito, né, realizado aquela penalidade com a Ponte Preta, que foi o que criamos, enfim. E aí, a hora que nós tomamos o gol, não fizemos o pênalti e tomamos o gol, a equipe sentiu. Aí, logicamente, deu um abalo emocional na equipe e nós não conseguimos o resultado que poderia ter levado e era o objetivo de passar para a segunda fase. Enfim, são situações que acontecem, mas eu não vejo, né? Eu vejo pelo lado emocional de não ter classificado no Campeonato Paulista e, logicamente, interferiu nessa partida. Carlão? João, bom dia. Bom dia, Carlos, tudo bem? Beleza, tudo tranquilo, graças a Deus. João, é o seguinte, a Ponte, ela mostrou no Campeonato Paulista um modo de jogar, né? Aliás, defensivamente se mostrou ser uma equipe consistente, com algumas variações defensivas super interessantes mostradas pelo técnico Alberto Valentim. Só que quando a Ponte precisou propor o jogo, notadamente nos jogos no estádio Moisés Lucarelli e contra equipes ali do mesmo nível, né? Eu digo Portuguesa, Botafogo de Ribeirão, o próprio Guarani, a Ponte teve alguns problemas, tanto é que ela só ganha o derby num jogo atípico, num jogo que todo mundo viu o que aconteceu. Para a Série C, João, e já colocando esse jogo da Copa do Brasil, a Ponte precisou ser um time proativo.
e ela encontrou dificuldades. E nestes jogos em que ela precisou protagonizar, mais uma vez, contra o Botafogo, Portuguesa, Guarani, por aí vai, a própria Inter de Limeira fora de casa, a Ponte demonstrou muitos problemas, ou mostrou muitas dificuldades. Para a Série C, como que o Alberto vai pretender ajustar esse time? Vocês estão pensando nisso? Porque a Ponte ela vai ter que protagonizar, ela vai ter que assumir a responsabilidade dos jogos, principalmente em Campinas. Olha, Cailão, é muito importante a gente enfatizar e deixar claro aqui, principalmente para o nosso torcedor, que nós fizemos um campeonato paulista acho que foi muito satisfatório para nós, né? Para que todos no início do campeonato lembrem, a Ponte Preta ia brigar pelo não rebaixamento do Campeonato Paulista. Então, assim, houve, né, como eu já disse, contratação de 18 atletas, comissão técnica nova, pouco tempo para poder trabalhar. É lógico que o nosso treinador Alberto Valentim, que aliás está realizando um grande trabalho, a gente está muito satisfeito com ele, de criar um sistema de jogo também, né, se defendendo em relação ao Campeonato Paulista. Foi criado esse sistema de jogo, a Ponte Preta se deu bem com ele, fizemos uma pontuação elevada de 22 pontos, acho que fomos em quarto colocado no Campeonato Paulista na pontuação geral. Enfim, são situações que o campeonato desenhou para isso, né? Logicamente que agora nós temos um outro campeonato, nós somos protagonistas, mesmo sabendo das dificuldades que a gente vai encontrar pelas equipes do Campeonato Brasileiro. Você vê ontem o Botafogo da Paraíba, ontem jogando contra a Portuguesa, uma outra equipe que teve uma pontuação de primeiro colocado na fase de classificação ano passado e não conseguiu acesso. Então, você vê a dificuldade do campeonato, né? Lógico que a gente fica um pouco mais tranquilo em relação a isso, porque nós vamos ter essa lacuna dentro do campeonato, né, até o Campeonato Brasileiro da Série C, de aproximadamente 45 dias, que vai dar, né, para que o nosso departamento técnico, né, aliado com o Alberto Valentim, possa treinar essa equipe e preparar, tanto na parte defensiva, ter um equilíbrio, né, nos três setores, meio de campo e ataque, para ser uma equipe preparada para a gente conseguir furar retrancas das equipes adversárias que vêm em Campinas, para poder também sustentar um jogo fora de Campinas em relação às dificuldades que a gente vai encontrar. Enfim, são situações que a gente vai ter um tempo para poder trabalhar e também trazer atletas, né? A gente está correndo no mercado, poder alinhar um pouco mais essa nossa equipe para que a gente possa ter uma equipe forte, um elenco forte, porque o Campeonato Brasileiro, como eu já disse, vai trazer muitas dificuldades para nós. Ô João, até pensando agora na Série C, né? Alguns jogadores têm contrato até o Campeonato Paulista, o Pedro Vilhena, o Dudu, Emerson Santos, e tem um especial que é o Sérgio Rafael. Até eu queria entender um pouco como vocês enxergam a situação do Sérgio Rafael. Talvez até ainda por um motivo dele ter participado no ano passado, ter ficado marcado por conta de alguns jogos, parece que há um desgaste maior do Sérgio em relação a esses outros jogadores. Vocês já conversaram? Você acha que, de fato, a chance de permanência do Sérgio em relação ao clima é um pouco mais difícil em comparação a esses outros jogadores? Realmente tem os atletas, alguns, né, que permaneceram, que são remanescentes do campeonato de 2024, com o rebaixamento da Ponte, tem um desgaste maior com a nossa torcida. Mas, enfim, a gente tem que... São seres humanos também, acho que merece uma nova oportunidade. Teve um comportamento também muito bom em algumas partidas, teve também algumas falhas, enfim. São situações que você vai se adequando, se alinhando ao longo dos jogos, ao longo do campeonato, que mais necessita, na verdade, é a vontade e a determinação do atleta, né? De poder sempre estar lutando e podendo estar treinando para poder fazer o certo. Enfim, são situações de alguns atletas, né, que não vão permanecer no Ponte Preta, que é o caso do Pedro Vilhena, que tem contrato com o São Paulo, já foi aliado desde o início, que ele só viria para o Campeonato Paulista. Enfim, tem o Dudu, volante, e nós pretendemos que tenha a permanência dele no Campeonato Brasileiro, mas enfim, também precisamos saber como que vai ficar a situação com o Vitória.
são situações que a gente está alinhando o extra-campo para poder ter um jogador com a gente. Tem outros atletas, né? O Brito, com o contrato vencendo, já está praticamente acertado. Conversei hoje com ele, acabei de acertar com ele a situação de permanência na Ponte Preta. Tem o Emerson também, que poderá ter, ele tem um contrato para ser finalizado agora em abril, mas também já está bem alinhado a permanência dele. Enfim, e tem outros atletas que a gente procura no mercado. Temos 3, 4 atletas já palavrados, já acertados praticamente com pré-contratos, para que venha só esperando, né, finalizar o campeonato que estou disputando, para que ele venha nessa janela de exceção aqui do dia 10 ou dia 10 de março até o 11 de abril, possa estar fortalecendo o nosso elenco também. Ô João, você citou essa chegada de novos jogadores, né? E a possibilidade de permanências já foi respondida aí na pergunta do Júlio. Deixa eu pegar aqui. Diego Tavares, esse já está certo, e além dele, se já tiver certo, quantos outros atletas vocês pretendem contratar para a Série C? Tem o Diego Tavares, que já estava acertado desde o início do ano. Ele está se apresentando aqui porque eles estão com uma outra equipe, já tinha alinhado com uma outra equipe que disputou o Campeonato Paranaense. Nós temos mais 3 atletas já contratados, posição zagueiro, meio de campo e atacante. Nós estamos indo atrás de mais 2 ou 3 atacantes. Enfim, são situações pontuais, né? Muito bem dizer, a gente tem que deixar registrado aqui também a nossa diretoria, né? No caso, o Marcos Eberlin, dando total apoio para que a gente possa ter uma equipe competitiva, e é isso que a gente vai fazer, né? Estamos juntamente com a comissão técnica, com o Alberto Valentim, pontuando, né, as posições que são mais carentes dentro da equipe, para que a gente possa fortalecer e ter uma equipe muito competitiva, não só uma equipe, mas um elenco competitivo que vai trazer essas dificuldades aí, a gente possa superá-las. Ô João, voltar no assunto da eliminação da Copa do Brasil, é claro que ele é desagradável, e a gente entende, por exemplo, a sua postura do próprio Alberto Valentim em blindar o elenco. O Alberto deu uma entrevista, até no meu modo de entender, muito tranquila. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais, um tom mais áspero, né, para falar desta derrota, mas cada um tem um jeito de encarar. Para a imprensa, é claro, vocês precisam blindar os atletas, é a função de vocês. Mas lá no vestiário, nos meandros do Moisés Lucarelli, houve uma cobrança forte? Porque, João, com todo respeito, eu acho que não tem que normalizar esse tipo de resultado, né, que a Ponte teve lá em Concórdia. Carol, tenho a certeza de que a gente está muito chateado. Assim, na verdade, eu me sinto até envergonhado, né? E eu também tenho certeza que os atletas se sentem estão nessa mesma situação. Logo após o jogo, nós conversamos bastante com os atletas, todos cabisbaixos, todos sabendo que não performaram da maneira que era para performar. Só que assim, Carlão, nós temos que cobrar, como a gente sempre cobra, esses atletas. No Campeonato Paulista não houve em nenhuma partida, né, uma falta de empenho, uma determinação, uma busca jamais faltou uma busca pelas vitórias. Enfim, são situações que você tem que entender, mesmo a gente estando triste, chateado, envergonhado, a gente tem que saber que a gente lida com seres humanos. Que são partidas que performam, tem uma performance boa, e tem partidas que acontecem como aconteceu frente ao Concórdia. Infelizmente, foi uma partida de eliminatória, né, que a gente cobra o máximo possível de concentração deles. Mas infelizmente não aconteceu. Logicamente que a gente tem um objetivo maior, que é o Campeonato Brasileiro da Série C, né, o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série C. Não podemos jamais, né, compactuar com essa performance que teve, principalmente no segundo tempo. Só que assim, a gente tem que entender também, né, que esses são os atletas que vão, tem alguns que vão sair, outros, a maioria vão permanecer, e a gente tem um objetivo maior, que é o Campeonato Brasileiro, que é o nosso acesso. Logicamente que tem que haver, e vai haver sempre essa cobrança, só que a gente tem que ser moderado também, porque cobrança e exceção não dá certo, né, Carlos? Logicamente que isso aí vai ficar uma mancha para nós, foi uma situação, como eu já disse, vexatória para nós, mas que a gente possa tirar, né,
lições em cima dessa partida para que não aconteça no futuro e a gente busque nossos objetivos. O Paulo da Chácara da Barra está perguntando aqui no nosso WhatsApp, Brigatti, sobre a saída do Nilson Júnior para o Operário. Como foi a conversa entre departamento de futebol, comissão técnica e jogador para a definição da saída do Nilson Júnior? O Nilson já vinha também com um desgaste muito grande em relação ao ano passado, estava tendo um problema com a família dele, com a esposa que está para ter neném, enfim, foi uma situação que ele pediu, né, para que fosse liberado da Ponte Preta. Quando aconteceu uma situação do Operário, né, através do empresário dele, que surgiu essa oportunidade também para jogar a Copa do Brasil, como jogaram na quarta-feira, né? Uma situação de emergência, de saída, e a gente entendia que ele já tinha contrato até o final do ano, e que se surgisse alguma situação aí, algum clube, como aconteceu, a Ponte Preta iria liberar como liberou. O Luiz está perguntando aqui a importância de ter mais um derby no Moisés Zucarelli, né? Aliás, bem lembrado pelo Luiz, saiu a tabela da Série C, né, Brigatti? A Ponte vai para o terceiro clássico como mandante consecutivo, e vale lembrar, né, que o primeiro jogo em casa contra o Retrô será com portões fechados. Ontem o STJD acabou confirmando a punição justamente em razão da confusão no derby retrasado, derby 208, né, Brigatti? A gente já pedi para vocês aqui em relação à nossa torcida, né, para que forme um caldeirão aqui, que seja o 12º jogador, como sempre foi o nosso torcedor. A gente sempre pede o apoio, obviamente dentro de uma tranquilidade, dentro do espírito esportivo, para que o maior prejudicado não seja o clube como foi agora. Né? Na última situação do derby eu não estava presente, não estava em Campinas, mas fiquei sabendo que teve um problema extra-campo, que isso atrapalhou, e está atrapalhando agora na partida contra o Retrô, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ser com o portão fechado, e isso atrapalha demais. Como nós queremos, né, a presença da nossa torcida, infelizmente nessa partida não poder contar com o apoio do nosso torcedor. Esperamos que nas próximas partidas tenha, né, aquela vibração, que dê aquela motivação extra para os nossos atletas, mas que tenha também um comportamento para que não venha sofrer poluições do clube, que seria o maior prejudicado, como está sendo agora. João, muito obrigado, viu, por nos atender aqui na CBN, sempre com portas abertas para você. Importante algumas dessas explicações ao torcedor que tem a curiosidade aí de entender as justificativas, né, da Ponte, e também entender um pouco do planejamento para a Série C. Grande abraço para você, viu, João? Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. O dia, logicamente, a gente muito chateado por essa situação, essa não performance na Copa do Brasil. Nós temos que saber também e convocar nossa torcida para que o objetivo maior, né, seja esse acesso no Campeonato Brasileiro da Série C, que se inicia em abril, e a gente vai treinar forte, né, ter uma equipe competitiva, bem alinhada, para que a gente possa buscar esse objetivo, sempre contando com o apoio da torcida e apoio de vocês também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, João. Agora 11h39. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o Minas venceu o SESI Bauru por 3-0 com parciais de 25-13, 25-22 e 27-25 na última quinta-feira em Bauru pela 19ª rodada da Superliga Feminina. A equipe mineira dominou a maior parte do confronto e com a vitória agora vai embalada para a disputa do Sul-Americano na próxima semana. Mais do que isso, o Minas se mantém também na vice-liderança, na briga direto com a equipe paulista. O time de Belo Horizonte soma agora 43 pontos contra 39 do SESI Bauru, que segue na terceira colocação. A levantadora norte-americana Jana Gray foi eleita a melhor jogadora da partida, ficou com o troféu Viva Vôlei. A maior pontuadora foi a Oposta Kise com 22. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação, Júlio Nascimento. Muito obrigado. 11h46, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Rapidamente, vamos falar aqui de Série C do Campeonato Brasileiro. Saiu a tabela básica, né? Teremos aí nos próximos dias o detalhamento dos confrontos, mas já temos as ordens das partidas. O Guarani, como nós informamos no início do programa, estreia contra o Maringá no Brinco. A Ponte vai a Florianópolis, a Ilha da Magia, enfrentar o Figueirense na primeira rodada. Previsão para a primeira rodada dias 12, 13 e 14 de abril. O primeiro jogo da Ponte em casa, com portões fechados, será contra o Retrô na segunda rodada, e o Guarani vai para Brusque na segunda rodada. O derby inicialmente está marcado para a 15ª rodada, dia 2, 3 ou 4 de agosto, estarei de férias, hein? Ponte Preta e Guarani no Moisés Zucarelli, terceira partida consecutiva do derby no Majestoso. E aí, Carlão de Freitas, alguma consideração sobre a tabela da Série C? Vai ser, de fato, uma competição muito difícil para o futebol de Campinas, né? E nesse caso da Ponte, já com duelo contra o Figueirense fora de casa, primeiro jogo em casa com portões fechados, o Guarani tem o Maringá, que é um time de investimento, depois o Brusque, que estava também na Série B recentemente. Não vai ser nada fácil para Campinas. Não vai ser nada fácil, por isso que nós alertávamos, né, no ano passado para tentar escapar do rebaixamento, mas isso não aconteceu. A Série C é um campeonato muito difícil, deficitário, com clubes grandes, com clubes poderosos, né, o Figueirense, o próprio Náutico, e aí você citou aí o Maringá, que é um clube de estrutura, o próprio Retrô, né, a Ponte pede muito com esse jogo com portões fechados, porque equilibra muito as ações. A Ponte vai precisar do torcedor. O torcedor da Ponte, eu não sei, ele se identifica às vezes com esses campeonatos mais periféricos, né? Foi assim na Série A2 e pode ser assim na Série C, mas é um torneio difícil, complicado. Eu não vejo tanta tranquilidade assim, Campinas vai disputar e vai subir no primeiro ano. Eu não vejo assim. É claro que a gente tem que entrar com força e assumir a responsabilidade que vai brigar pelo acesso, mas é um campeonato muito complicado e qualificado, apesar de ser difícil, financeiramente, né, onera os cofres das equipes, mas é um campeonato qualificado a partir do momento que você tem justamente Ponte, Guarani, Figueirense, Náutico, o próprio Brusque, que é acostumado à Série B de Campeonato Brasileiro, e os clubes emergentes, né? O São Bernardo, o Maringá, ou seja, previsão de muita dificuldade para as equipes de Campinas. É isso mesmo, né? Então, tudo pronto para a Série C. Aguardamos agora o detalhamento, né, da tabela com os jogos. Só pegar aqui por curiosidade a última rodada, né, a 19ª rodada, a Ponte vai fechar o campeonato contra o Londrina em casa, o Guarani vai fechar em Tombos contra o Tombense. Se bem que o Tombense não joga mais em Tombos, né? Não, joga. Ele tá jogando em Tombos? Não é aquela cidade vizinha? Não, eu tava jogando em Muriaé quando o estádio da equipe do Tombense estava em reforma, mas a Ponte, aquele gol do Elvis lá, quando ela escapou do rebaixamento, já tava jogando em Tombos, o estádio, ele foi reformado, então agora ele joga lá em Tombense. Uma logística incrível, né, pra chegar lá, impressionante. Já fui lá uma vez, a gente passou 30 quilômetros da cidade, teve que voltar pra trás, mas tudo bem. Boa sexta-feira a toda a equipe, manda aqui o nosso ouvinte Lucas Oliveira, obrigado pela mensagem, Lucas. A galera repercutindo aqui, ó, o Fernando do Vila Industrial, o Júlio, sinceramente, é só pegar a mesma entrevista do Brigatti do ano passado e do retrasado, é sempre a mesma essência. Abraço, Júlio, toda a equipe da CBN. João Brigatti passando a mão na cabeça dos atletas. O Alexandre Júnior, quem manda aqui no nosso WhatsApp.
Esse ano não tem a tal da Copa do Interior. Rogério Pauletti de Sorocaba, abraço, CBN Campinas. Faz um tempo já que não temos o troféu do interior. Acho que é o segundo ano seguido já. Isso. Sem o troféu do interior, foi retirado da Federação Paulista. Pela Federação Paulista do calendário do Paulistão. Brigatti, desculpe, admiro muito você, mas falar em lição aprendida na Copa do Brasil é pouco demais. Acredito que é a 4ª ou 5ª eliminação precoce. Um time que tem sérios problemas financeiros só joga de novo em abril. Não tem como aceitar esse tipo de desculpa. Manda aqui o nosso ouvinte Conrado. Ô, Júlio. Sim. Só com relação a essa situação do Brigatti, a gente entende, por exemplo, quando ele vem ao microfone, né, e para falar do elenco e para falar desta derrota da Copa do Brasil. Ele é, na verdade, é o cara responsável pela blindagem do elenco. Eu até entendo ele não criticar abertamente essa rapaziada nos microfones da CBN, que é muito poderoso. Agora, internamente, por isso que eu até perguntei a ele, internamente esta cobrança deve ter existido, porque foi inadmissível realmente a maneira como a Ponte perdeu, a postura da Ponte, né? Muito mais do que a derrota. O Lupe citou, derrota acontece, faz parte, de repente as coisas não dão certo. Agora, passividade, aceitar a derrota, aí não, aí é imperdoável. Então, por isso que eu espero que nos vestiários, nos intramuros do Moisés Lucarelli, a cobrança tenha sido forte. No microfone a gente até entende um Alberto mais fleumático, né, um Brigatti tentando aí proteger o elenco, mas eu espero que nos bastidores da Ponte a cobrança tenha sido forte, porque o comportamento do time lá em Santa Catarina foi imperdoável. O Matheus está perguntando aqui se o derby vai ser de novo no estádio da Ponte. Exatamente, o derby 208 foi no estádio da Ponte, né, porque era o segundo turno da Série B de 2024, aí o derby 209 do Paulistão, só um derby durante o Campeonato Paulista, foi também no Majestoso. E agora a CBF, a tabela divulgada, coloca o derby 210 novamente no Moisés Lucarelli. Então, uma sequência de 3 jogos seguidos do clássico com o mando da Ponte. Lembrando, somente torcedores da Macaca por recomendação e orientação do Ministério Público de São Paulo. Lupe. E só pra gente alertar também regulamento, né? Porque assim, por que joga no campo da Ponte e não vai ter o jogo da volta no Guarani? A Série C não é ida e volta. São apenas um confronto na primeira fase. Os 8 melhores se classificam para a segunda fase. 2 grupos de 4, os 2 primeiros avançam para a semifinal e, consequentemente, conquistam o acesso. Então a Série C não é igual à Série A e igual à Série B. Não tem ida e volta. É só ida na primeira partida. E aí depois tem essa questão dos grupos, que muita gente que faz campanha boa na primeira fase fica pelo caminho. É verdade, né? Tomar muito cuidado, né, com a Série C, porque realmente é um campeonato muito traiçoeiro. Bom, falando agora sobre o mercado da bola, Carlão de Freitas, quero ouvi-lo sobre Vitor Roque no Palmeiras. Talvez aí nos últimos dias a grande movimentação e certamente uma das grandes movimentações da janela. Só para contextualizar o nosso torcedor, o ouvinte, o técnico do Betis confirmou que Vitor Roque está a caminho do Palmeiras. Foi anunciado um acordo com o Barcelona. Ele já não foi ao treino dessa sexta-feira porque a negociação estava fechada, e o clube antecipando o Palmeiras, revelando que Vitor Roque está a caminho do Brasil para reforçar o time de Abel Ferreira. Carlão? Boa notícia para o torcedor palmeirense, uma contratação de impacto, né? A diretoria do Palmeiras já vinha sendo pressionada, aliás, por esse tipo de contratação, né? Para esse tipo de reforço, porque os rivais, né? Eu acho que o rival em termos a parte financeira é o Flamengo, né? E o Flamengo tem investido, tem um grande time, o Palmeiras está ali brigando. E de impacto foi só o Paulinho que trouxe, né, para 2025. Agora com o Vitor Roque, 19 anos, com potencial de mercado, né? Porque 1 ou 2 anos jogando em alto nível, ele poderá retornar à Europa, talvez num momento melhor, com mais experiência. Eu creio que se ele conseguir mostrar o que mostrou no Atlético Paranaense, né, e agora no Brasil, eu creio que é uma contratação que pode elevar o nível do Palmeiras e brigar, sim, com o Flamengo por título brasileiro e título de Libertadores. Tem que registrar até hoje, né, Júlio? E Mundial, né, que é, né, a menina dos olhos do Verdão para este ano.
Como é que é, Lupe? A janela fecha hoje, né? Tem que correr com esse negócio de documentação, burocracia e tudo mais, porque a janela fecha hoje, né? Eu tava lendo até uma matéria do Globo Esporte, ele não precisa ter o contrato publicado no BID hoje, mas se a documentação for enviada pra CBF e ela der o ok, se ele aparecer na segunda ou na terça, não tem problema, mas hoje fecha a janela de transferência do futebol brasileiro. Você diz pensando no Paulista. Pensando no Paulista e até no início de Libertadores, né? Porque depois a janela só abre em julho. Verdade, julho. Porque a janela de exceção é só para os jogadores dos estaduais, né? Isso, ela não se aplica ao Vitor Roque. O Vitor Roque tá vindo de fora. Então a janela de exceção, ela só é colocada em prática nos jogadores que estavam disputando os estaduais. Então o Palmeiras precisa regularizar o Vitor Roque hoje. É isso, aliás. O estagiário não vai ganhar pra carnaval, não. Ele vai ter que trabalhar, né? O cara da documentação. O departamento jurídico, se conseguir viajar, é só amanhã. E vai pegar trânsito. Não, vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Se ele for falar com a dona Leila. Dona Leila, pô, eu quero uma folga de... Mas e a documentação do Vitor Roque? Cadê? Tirou o xerox, deu tudo certinho? Senão não vai viajar. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. O nosso ouvinte aqui, o Ricardo, tá perguntando pra você, Carlão, qual foi a principal zebra da primeira fase da Copa do Brasil, né? Tivemos muitas, né? Esporte, né? Muitas. Esporte, eu acho. O Juventude, mas o Curitiba caiu ontem. O Juventude perdeu. O Asa de Arapiraca. Pode ser considerado também. É que o Juventude perdeu pro Maringá, né? O Maringá é um time chato, time forte e tal. Mas acho que o Esporte, o Curitiba, essas equipes de Série A e Série B, né, que se deram mal. E a Ponte acho que pode entrar também, mas não vou dizer como uma zebra. Acho que a do Esporte foi maior. Júlio, eu sei que você gosta de basquete, cita aí que é aniversário do Tesouro hoje. Olha aí, é aniversário do Tesouro hoje, vamos ver. É isso mesmo, ó, Luka Doncic fazendo hoje 26 anos. Valeu, Ricardinho, obrigado pela... E o carro do homem chegando lá no jogo contra o Lakers, hein? O do Lakers contra o Dallas, hein? De qual homem você tá falando? Do Doncic, você não viu o carro dele? Não vi, bonito? Nossa, mãe, meu Deus do céu. Parece que o do Eliel ou é mais simples? Não chega aos pés do Eliel, mas é um carro muito bonito. Ele é a patrocinadora dele, né? Então, assim, não compara. A Air Jordan, né? A Nike, né? A Air Jordan fez o carro pra ele. Sensacional, com as cores do Lakers e tal. O do Eliel não é do Eliel, né? É da financeira, né? Ainda tá... Não é dele. Apesar de ser um poçante, é da financeira. É da financeira. Terminou de pagar. Carro maravilhoso. Boa, cadê os reforços do Guarani? Nada por enquanto. Ainda não, né? O Guarani ainda não anunciou reforços pra disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, né, Lupi? O Albano, né, que é um dos nomes, ontem jogou pela Inter de Limeira, né? Na eliminação do Leão. A Inter vai desmontar, hein? Se prepare. Vai desmontar. E sei não, hein, Júlio? Você tava acompanhando o jogo ontem? Não sei se você tava trabalhando. Não tava. Cara, nas cobranças, sendo bem sincero, durante o jogo... A Inter jogou bem, cara, mas nos pênaltis, sei lá, sabe? Achei... Foi bem disputada, né? É estranho, né? Porque assim, a Inter, ela já antecipou que o Márcio Fernandes não ia ficar e que boa parte da elenco ia sair. Então, qual que é exatamente a motivação que os caras têm, né? Estranho, eu acho estranho esse tipo de atitude. Enfim. Talvez o bicho da classificação. Pode ser. Pode ser, aliás, a Interror, é isso mesmo? O nome da organizada lá? Enfim, a torcida organizada lá invadiu com cartelas de ovos, que disseram que babaram o ovo do Neymar. Não sei o que isso significa, mas foi o que disseram. E pipocas, por conta da campanha sem nenhuma vitória no Campeonato Paulista. Então, clima tenso lá nos lados de Limeira, do Leão de Limeira. E ela foi eliminada nos pênaltis, então ontem conta mais o empate, né? 0-0 no tempo normal, verdade. Então ela ainda não ganhou na temporada. Segue sem vencer, exatamente. E pra fechar, falando em Limeira, do outro lado da cidade, o Galo, o Independente, anunciou Pedrinho, ex-lateral do Santos, com um helicóptero pra disputar a Série A5. Segunda divisão, né? É Bezinha. É a Bezinha. Porque o Campeonato Paulista, Júlio, explicar rapidamente pra você, a primeira divisão, ela tem 5 séries, né? 4 séries. A Série A1, a Série A2, a Série A3 e a Série A4. E a segunda divisão, a chamada Bezinha, que é aonde se encaixa a equipe do Galo da Vila Esteves, o Independente de Limeira, que tem uma das pinturas mais legais do estádio, é 3D, tá escrito Independente. Eu fiz o jogo do Guarani lá, mas era Guarani e Guaratinguetá. Lembro. João Telheiro, o técnico, né? João Telheiro. Bom,
Ponto final do nosso CBN Esportes. Grande abraço a todos. Ótimo carnaval a todos vocês. Bom Juízo, final de semana a todos. Juízo a todos vocês. Valeu! CBN Esportes Campinas.